Para este episódio da temporada Liderança sob Pressão, do podcast Caos Corporativo, temos a honra de receber Vitor Queiroz. Com uma carreira marcada por lideranças transformadoras no setor financeiro, mais de 20 anos de experiência, Vitor passou por desafios como integrações, pós-fusões, reorganizações complexas e sempre equilibrando resultados de negócios com o desenvolvimento humano. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, porque começou mais uma semana, a gente tá aqui com você. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês para trazer um convidado que já passou por essas bancadas. Sim. Um privilegiado de aqui estar nós de que volta. Somos privilegiados. Exato. De termos de volta. Exatamente, e os nossos ouvintes também. Vitor Queiroz, amigo querido, muito bem-vindo. Muito obrigado Amanda, obrigado Anderson, é um prazer estar de volta aqui na Escola do Caos, uma oportunidade muito boa de discutir temas sempre muito relevantes para o mundo corporativo, né? Sem dúvida, e nessa temporada a gente está falando sobre a liderança sob pressão. E no episódio de hoje a gente vai falar quando o mundo desaba, decisões em meio à crise. Vitor Queiroz vai responder. Espero assim. Te vira com essa, Vitor. Boa. Estamos começando. Sob pressão. Vitor, modernização tecnológica é prioridade para 58% dos CEOs. Ou seja, isso. A maior parte... Deveria ser mais, né? Deveria, eu acho. É O que verdade. estão pensando os outros 42? Exato. É Em verdade, que eles não mundo? estão Em que priorizando? mundo que eles estão? É verdade. Mas tem um desafio aí, né? A gente está falando de liderança sob pressão, a gente está falando de decisões em meio à crise. Como é que faz para pensar inovação e, ao mesmo tempo, sobreviver à pressão de tomar decisões em meio a crises? Boa, Amanda. Eu particularmente prefiro pensar que toda crise, na verdade, né? Acho que para as empresas, mesmo em aspectos de vida pessoal, acho que toda crise é uma oportunidade de você repensar paradigmas, padrões, modus operandi, status quo. Porque quando a crise acontece, você simplesmente perde o chão, né? Você está sob pressão. E toda vez que você tem que pensar de maneira diferente do que você estava acostumado, abre-se um grande espaço para inovação. A gente está acostumado... Por isso que a gente gosta tanto do caos, Vitor. Exato, porque assim, a gente se acostuma à ideia de que inovação, ela apenas poderia vir de um processo estruturado, intencional, de prospecção de uma oportunidade, né? Mas, como já diz o ditado, quer dizer, as crises também proporcionam oportunidades, né? Então, acho que quando a gente fala de crise e inovação, eu não vejo necessariamente um paradoxo, né? Acho que a crise pode ser um dos gatilhos que provoca inovação. A gente sabe aí de inúmeras organizações que tiveram inovações tecnológicas ou novos produtos surgindo justamente após períodos de crise, né? Se a gente pegar o próprio exemplo da Apple, né? Foi de uma baita crise que eles tiveram que eles ressurgiram como uma das empresas mais valiosas do mundo, né? E mais inovadoras, né? Então, acho que crise e inovação, não que a gente queira sempre que uma coisa leve a outra, mas quando ocorre crise, dependendo de como ela é encarada, há também um espaço para se criar e se explorar a inovação. Ô, Vitor, deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta que eu estou aqui morrendo de curiosidade. Vai lá, Eu concordo absolutamente com o que você disse, assino embaixo, junto com você esse contrato. E eu queria saber de você, se você já passou por esses momentos, seja pessoalmente, seja profissionalmente, seja em projeto, em que crises te levaram para esse caminho de inovação e entender um pouco dos sentimentos que você vivenciou nesse processo. Boa, boa. Acho que o próprio histórico recente que eu tive de transição profissional, posso considerar que é uma crise, porque foi uma mudança não planejada e não pedida ou desejada por mim, né? Que eu tive toda uma saída do mundo corporativo. Explica um pouquinho para quem não conhece essa história. Isso. No final de 2022, eu trabalhava numa grande organização por muito tempo, que era o Bradesco, né? No Banco Next, na verdade. Teve toda uma reorganização, reestruturação. E aí, ali no final do último trimestre do ano, se deu a minha saída. E aí, abriu-se uma oportunidade, na linha do que eu comentei agora, né? De refletir, eu tenho duas alternativas aqui no caminho. Continuar seguindo o óbvio, que vou buscar uma outra oportunidade em outra organização. Mas aí, abriu-se uma outra possibilidade que era, mas eu preciso sair fazendo isso agora, eu posso refletir sobre o que eu quero para minha trajetória profissional. E foi justamente por ter dado esse espaço e esse tempo para refletir sobre outras alternativas que eu comecei a explorar uma nova avenida em termos de experiência de vida, experiência profissional, que foi quando eu comecei a atuar no modelo de executivo as a service, né? Então, era uma realidade de formato de trabalho que eu já tinha ouvido falar muitos anos antes,
mas nunca tinha cogitado essa possibilidade para mim pessoalmente, né? Como é que funciona esse modelo de trabalho, Vitor? Basicamente, Amanda, ele funciona na mesma lógica como a gente está acostumado a ver a ideia do software as a service e outras coisas que são as a service, né? Basicamente é você considerar que um profissional ele não está exclusivo e 100% dedicado a uma organização. Então, ele atua dentro de uma organização, mas ele atua as a service, ou seja, ele atua part-time para uma finalidade específica, um projeto ou uma agenda de transformação. E aí, dessa forma, esse profissional ele pode gerar impacto de maneira mais específica, mais localizada na organização. Ele acaba sendo um aporte de skills, de expertise, de alta senioridade para uma organização que às vezes não teria como acessar aquele skill, porque eventualmente você tem um profissional 100% atuando, full time, no modelo CLT, poderia ser mais oneroso. Né? Ainda acaba sendo um match bem interessante entre as duas partes. Para o executivo, acaba sendo a oportunidade de atuar em diferentes organizações ao mesmo tempo, montando um portfólio de projetos onde ele atua, e aí isso acaba compondo a agenda pessoal e profissional desse executivo. E para as organizações acaba sendo uma oportunidade de acessar, por um custo muito menor, um executivo com alta senioridade, que é o que basicamente se precisa naquele momento, aquele skill, para resolver uma determinada agenda, um determinado conjunto de problemas que aquela organização precisa endereçar, né? E é assim que eu tenho trabalhado nas organizações onde hoje eu estou atuando como um executivo as a service. E já faz quanto tempo isso mesmo, Vitor? Uns 2 anos? 2 anos. Eu fiz uma escolha num primeiro momento, que foi lá em 2023, que foi o primeiro ano, de eu fazer essa escolha apenas eu sozinho. Então, eu vou passar a atuar as a service, para eu sentir como é que é a experiência, para eu entender o que funciona, o que não funciona, o que isso mexe com a dinâmica de vida pessoal, como é que lida a relação com o cliente, no caso com a empresa. E aí, no ano passado, aí eu resolvi, de fato, constituir um negócio de consultoria de RH, onde eu atuo como sendo o RH da organização. Então, é um negócio chamado Aptos, né, que o nome Aptos ele vem da ideia de aptidão, né, que é muito do mindset que eu tenho, de que quando você está alocando pessoas dentro de organização, você nada mais do que está fazendo que é aportando aptidão. Você está desenvolvendo aptidão na organização e nas pessoas. Então, eu concebi esse negócio para que não apenas o Vitor, mas outras pessoas pudessem colocar seus skills de RH a serviço de organizações que estão precisando justamente resolver problemas e desafios de pessoas, né? Então, o ano de 2024 já foi um ano que eu resolvi conduzir isso como um negócio e não apenas como uma experiência profissional pessoal. Que legal, E aí Vitor. você passou a viver as duas sensações, né? Sim. Executivo de RH e empreendedor, né? Exato, que é a inovação aí? da minha vida recente é essa, ser Exatamente. empreendedor, ter que carregar o negócio. E a pressão? Como é que foi? Como é que tá sendo? Tá sendo bem interessante e eu particularmente gosto desse tipo de pressão, que é a pressão que te leva a ter que aprender coisas novas, diferentes, né? Então, a experiência de atuar com RH já era uma experiência que, digamos, era do meu domínio pelo tempo e Claro. pela carreira vivência toda que eu tive, uma desenvolvida carreira nisso, né, executiva, né? Estou no nível de diretoria e tudo mais. Mas a novidade de atuar nesse formato, né? Para um cliente, e que para o cliente ele precisa entender que você é parte do time, e você também precisa entender que você é parte do time, né? Quer dizer, por mais que você esteja lá prestando um serviço, mas do ponto de vista do dia a dia, você toma decisão, você participa dos rituais, você interage com as pessoas, então você é parte da equipe. Então, essa mudança de mindset de atuação já foi uma pressão diferente que surgiu. Falei, como é que eu lido com essa nova dinâmica, né? Às vezes até a conjugação do pronome tem que tomar um cuidado, vocês ou nós, né? Vocês clientes ou nós aqui que somos parte do time. Então, às vezes, até sutilezas como Sempre essa... nós, né? Nós, exatamente. E o outro aspecto da pressão que se deu foi justamente esse ponto que você colocou. Na medida que eu resolvi ter nisso não só apenas uma carreira do Vitor, mas um modelo de consultoria, aí eu passei a envolver outras pessoas para atuarmos juntos como projetos. E além Carregar disso, caixa também. carregar caixa, exato, né? Aí eu tive que começar a pensar em financeiro, pensar em jurídico, pensar em rede social, pensar em Mas outros temas que olha um a parte empreendedor boa, leva, você né? já tinha uma empresa de as a service, você já podia colocar outros em prol da própria Não, organização. mas olha que interessante, é um negócio que para mim, assim, tem que ter sempre muita coerência no que você Claro. for fazendo na vida pessoal e profissional, né? Então, na medida em que eu escolhi atuar as a service nos clientes, a própria lógica de como é que eu busco apoio para estruturar a Aptos, que é a empresa que eu criei, é também por meio do modelo as a service. Então, hoje tem Legal. algumas pessoas atuando para Aptos no modelo as a service, né? Seja para atuar com comunicação em redes sociais, seja para atuar com estruturação de modelo de negócios, enfim. Então, à medida que eu vou
vivenciando as experiências com os clientes, isso vai me trazendo musculatura, digamos assim, para ir evoluindo a própria empresa, e aí fica com essas duas pressões, como você comentou, né? Mas eu estou curtindo bastante porque tanto a realidade de estar atuando nos clientes e fazer isso em múltiplos clientes, né? Eu estou hoje em 3 clientes atuando operacionalmente falando, né? E tem que conciliar as agendas, garantir que não tenha nenhum tipo de risco de entrega nas coisas que foram comprometidas. Então tem esse lado aqui da operação, digamos, da execução, mas tem um outro lado que é assim, como é que eu organizo a empresa para poder a empresa crescer, né? Sim. Eu posso dizer que você é executivo de RH de 3 companhias ao mesmo tempo, Vitor? Sim, sim. É o que ele é? Porque na Olha que perspectiva... incrível. Gente, mas isso é bárbaro, porque pensa bem, E normalmente... dá uma baita pressão, né? Para ser executivo de uma Baita só, né? pressão. Pois é, já é difícil era de aí, uma mas era aí que eu queria chegar. Mas não é incrível? Pensa bem, muitas vezes o que a gente vê no mercado é que os executivos, as executivas de RH passam anos, né, desenvolvendo uma carreira dentro de uma única empresa, como foi inclusive o no seu meu caso. e aí passam a conhecer aquela cultura, passam a conhecer aquele jeito de fazer as coisas. Olha só que negócio mágico que é você poder estar em 3 culturas organizacionais ao mesmo tempo, entendendo como 3 diferentes CEOs pensam, entendendo as prioridades de 3 diferentes tipos de negócio ao mesmo tempo. Claro. Cara, É um talent cloud, né? A gente não... Algo nessa linha, exato. isso é um pós-doc, né? E aí é interessante porque, é lógico, né, dependendo do nível que você está. Então, eu estou atuando como sendo a liderança de RH dessas 3 instituições. E aí tem pessoas que estão na equipe atuando em outros papéis, né? Ou de remuneração, ou de talent acquisition, enfim, nos diferentes subsistemas de RH. Mas o que eu acho que é mais interessante dessa experiência é que, ao atuar em 3 organizações diferentes, as práticas que você vai vivenciando entre as organizações, elas são intercambiáveis. Porque tem dores que são muito similares. Lógico, você tem sempre. toda a preocupação de confidencialidade, o que é particularidade de um lado e de outro. Mas o que torna mais rica ainda a experiência é que cada um dos CEOs ou dos clientes, enfim, ao saber que está lidando com uma pessoa que está conectada com outros pontos do mercado, sabe que tem ali acesso a um conhecimento que está sempre atualizado e que está sempre conectado com o mercado. É o próprio benchmark. Exato. Então, na prática, bom. essa conexão ela fica viva, né? Quando a gente está Sim. acostumado num contexto mais tradicional, que tem seu valor, tem toda a sua profundidade, especialidade, mas a gente acaba ficando muito restrito àquele contexto, né? E a gente acaba lançando mão de outras formas de se conectar. São associações, são eventos, são grupos, etc. Quando você tem uma atuação mais cross as a service, você mesmo acaba sendo uma vivência múltipla, né? E você pode estar em diferentes organizações e os times formados nessas organizações são pessoas diferentes também. Claro que, Então, te ouvindo falar, Vitor, assim, sempre quando a gente está dedicado a uma organização, a gente está muito comprometido ali com políticas, com segurança, não que seja o caso, mas como você é né, uma empresa e que tem ali o seu talento sendo fracionado nesse processo decisório e assim por diante, você tem um quê, né, de mais autonomia nesse processo, de poder tomar algumas decisões do como fazer algumas coisas que não, de repente, estão ali vinculados diretamente com aquilo que é a governança de uma companhia. Perfeito. Por que essa introdução? Para perguntar se você, nos processos as a service, já colocou tecnologia, inteligência artificial, já está conectando isso com o que está acontecendo no mundo, porque é um pouco dos debates que a gente vê nas rodas de gestão de gente hoje. Sim. Né? Sim, e para a gente conectar o nosso tema central, que a gente acabou que está fugindo um pouquinho, de que Quase maneira nada. tudo isso se conecta à tomada de decisão em meio à crise? Como é que você junta tudo isso para dar suporte para que os outros executivos, com todo esse contexto que você traz, tomem boas decisões em meio à crise? Vamos lá, acho que pegando um pouco do ponto da questão do avanço tecnológico na agenda de RH e depois conectando com essa questão da tomada de decisão em meio à crise, né? Da experiência que eu estou tendo, logicamente, como a gente acaba atuando, eu e os outros colegas, em múltiplas organizações, a gente vai vendo que tem muitas práticas de RH que são intercambiáveis e que, como você está atuando em múltiplas organizações ao mesmo tempo e não em série, né, como se fossem diferentes estágios de carreira, naturalmente a gente já começa a pensar, e isso é uma coisa que eu botei no plano estratégico da Aptos, da empresa que eu estou constituindo, né? Quer dizer, está constituída, mas que eu estou evoluindo, que assim, como é que a gente pode lançar a mão de inteligência artificial, de tecnologia,
para a gente otimizar esse esforço, principalmente de produção, de concepção, de proposição, de forma de resolver os problemas dos clientes. Então, isso é um caminho que a gente está buscando como uma forma de ter mais velocidade na proposição e na implementação de mudança nos clientes, né? Agora, do outro ponto de vista, que é como ajudar os clientes no momento que eles estão de tomada de decisão, sob pressão, etc., como a gente vai acumulando essa experiência de trajetória profissional e da experiência de múltiplos clientes, a gente também vai ajudando os clientes que a gente está servindo a tentar trazer o processo decisório para uma forma mais estruturada. Quer dizer, dependendo de qual é a maturidade que aquele cliente tem no processo de tomada de decisão, às vezes tem ritos que precisam ser organizados, ou tem formas de você definir alçadas, ou de você definir processos de decisão que sejam um pouco mais organizados e estruturados, para que mesmo em meio à pressão, mesmo em meio à crise, você consiga ter dinâmicas mais previsíveis, se é que hoje em dia dá para dizer que tem alguma coisa que seja previsível, mas acho que quanto mais a gente cria essa capacidade nos clientes de se organizar para tomar decisão quando não tem todas as informações suficientes, mais a crise ela não vai ser vista como algo que gera temor, porque crise e mudança vai ser cada vez mais frequente. A questão não é como é que a gente toma a decisão mais rápido ou como é que a gente evita crises, e sim como é que, sabendo que a crise vai vir, né, como é que a gente está preparado para lidar com ela? Pô, qual o ritual que eu tenho para tomar decisão? Qual o processo que eu tenho? O que eu tenho que envolver? Então, um pouco do que a gente vai, na hora que a gente vai evoluindo as práticas de gestão de pessoas, é tentar trazer um pouco para os clientes esses ferramentais para que eles tenham um pouco mais de conforto na tomada de decisão. Uma coisa bem prática. O que é totalmente proibido na hora de tomar uma decisão em meio à crise? Eu acho que imediatismo. A gente tem a palavra gritou na minha cabeça agora. Foi eu a acho primeira coisa que me ocorreu. Porque, assim, mesmo que seja uma questão urgente. Eu acho que assim, eu costumo dizer na vida pessoal, se não for incêndio ou hemorragia, que realmente aí o imediatismo ele é quase imperativo, mas mesmo nessas situações, se a gente pegar um socorrista ou um bombeiro... Você tem que parar 2 segundos para pensar, né? Mesmo eles super treinados, eles não agem no imediatismo, eles têm sistemática para poder executar aquilo que eles foram treinados, para quando a situação exigir, eles terem prontidão e não imediatismo, né? Então, acho que o que leva numa situação de crise a gente a cair no imediatismo é a gente não ter a ideia de que a crise poderia ter sido antevista. A gente pode não saber exatamente qual é a crise que vai acontecer, mas como lidar com a situação de crise é algo que dá para você prever, né? Então, assim, eu tenho que ter, como eu comentei agora, né? Você tem que ter processo, você tem que ter governança, você tem que ter os caminhos de processo de decisão, quem faz o quê. Então, dá para você ter plano de gestão de crise que permita que você consiga não antecipar a solução, porque você não sabe qual é o problema que vai vir, mas você antecipa a maneira de lidar com o problema, né? Então, acho que tem um pouco dessa organização que ajudaria a evitar esse perigo maior que é achar que sair metendo a mão em qualquer lugar para fazer qualquer coisa é resolver a crise que se instalou. Porque quando a gente vai nessa direção, a gente está fazendo muito esforço e aquela sensação de movimento que parece que algo está sendo resolvido, não necessariamente está resolvendo. Posso estar potencializando ainda mais a crise que eu quero resolver, né? Até porque empenho e desempenho são coisas bem diferentes, perfeito, né? Perfeito. E a gente ainda não tem isso muito claro em muitos contextos, assim, né? Mesmo no mundo corporativo, em contextos que eu tenho vivenciado hoje em dia. Eu sempre transbordo isso para a vida pessoal, assim. Tem muitas situações que a gente acaba achando que tá sempre se ocupando, fazendo alguma coisa, é porque a gente está sendo produtivo, porque está resolvendo o problema, né? E muitas vezes a gente está, na verdade, desperdiçando energia. Né? Às vezes a gente está fugindo de problema, né? Fugindo de problema. Você, na verdade, começa a gastar energia para fugir de um problema que você não quer resolver. E eu acho que isso acontece nas organizações também, né? Acontece. Mas é o que mais acontece. Como é que, né? Como é que é aquela velha frase? Como é que você sai de um problema criando um maior? Criando um problema ainda mais. Aí você se distrai com aquele e finge e aquele que o fica outro pequeno, não tá ali, de relevância, né? Exato. Quer dizer, Vitor, você tem todo esse jeito de falar, esse pensamento, assim, sempre muito estruturado, muito organizado. É claro que isso
é treino, é prática, mas você também me parece ter uma natureza muito tranquila, né? E em muitas organizações, a gente não vê isso, a gente vê aquela liderança que, não sei se é uma prática do mercado, se é o que é isso, e aí você me conta, às vezes aquela liderança inquieta, aquela liderança que está o tempo todo querendo se mostrar muito ativa e tudo mais. Como é que é isso? Como é que vem se transformando o perfil da liderança? Você acha que esse é o caminho dos líderes serem mais serenos, ouvirem mais, falarem de forma mais pausada, serem menos imediatistas? Você acha que isso é uma tendência? Eu acho que sim, Amanda, porque a gente já passou daquela fase em que se tinha uma falsa ideia de que tem uma pessoa maior, que é um líder, que decide tudo, que sabe sobre tudo, que assume todos os riscos e toma todas as decisões sozinho, né? É, Essa ideia de centralização na figura de uma única pessoa, eu acho que é o que reforça essa própria figura de um ser sob pressão, que está sempre ali tendo que correr atrás e se antecipar aos fatos. E, na verdade, se a gente for ver no mundo de hoje, onde a gente tem mudança acontecendo a todo momento, crise a todo instante, tudo em constante mutação, e a gente sabe que quanto mais diversa é a realidade que a gente tem no nosso entorno, maior capacidade que a gente tem de pensar em soluções diferentes, a gente hoje já tem um outro contexto que a sociedade mesmo pede, não é só o mundo corporativo, por mais horizontalidade, por mais envolvimento, por mais vozes, né, por mais participação. Então, acho que essa transição de estilo de liderança, ela vai muito mais no sentido de saber fazer mais perguntas do que dar respostas, né? Saber muito mais distribuir a tomada de decisão do que propriamente centralizar a tomada de decisão. Atribuir responsabilidades, Atribuir né? responsabilidades. Eu acho que esse é um grande erro Sim, da liderança. E quando a sim. gente fala que a liderança está sob pressão, é um pouco sobre isso, né? Porque será que essa liderança está sabendo atribuir responsabilidades, Perfeito. empoderar as pessoas, valorizar o potencial do seu time, né? Acho que vai um pouco por aí. E eu vejo muito isso, assim, lógico, eu estou falando agora da minha realidade como empreendedor, mas mesmo na minha realidade no mundo corporativo, assim, é muito mais leve quando você atribui e distribui responsabilidade para compartilhar a decisão que está sendo tomada, né? Tem um certo texto que eu li, um artigo, já tem algum tempo, em que, por mais que a gente tenha lá Fórum Econômico Mundial e todos os outros contextos falando que é uma das capacidades mais importantes para o desafio dos profissionais do futuro, líderes inclusive, é a capacidade de solução de problemas, né, que seria o problem solver, né? Tem uma realidade que o mundo de hoje pede mais, que seria o solution seeker, né? Quer dizer, tão importante quanto você ter capacidade de resolver problemas, você ter capacidade de buscar onde está a solução, hoje, no mundo atual, é uma capacidade adicional que às vezes faz muito mais diferença, né? Porque a ideia de resolver problema ela é super importante, mas ela ainda tem uma ideia muito ensimesmada, né? Tipo, o indivíduo Centralizadora, né? tem que resolver o problema, deixa que eu mato no peito, eu vou ser o super-homem ou a Mulher Maravilha ou qualquer outro personagem que a gente queira citar aqui. Então, quando a gente vai para uma perspectiva de eu não sei qual é a resposta, eu nem entendi direito o problema, eu nem sei onde está a solução, quer dizer, a ignorância é o ponto de partida, né? Mas ter o conforto de saber que alguém ou alguém juntos poderão pensar num caminho mais adequado, que não necessariamente pode ser o melhor ou o mais certo, né? Mas o mais adequado, mais adaptado, né? Pelo menos para mim, traz essa serenidade. Né, de não ter ansiedade de querer ter resposta rápida, ou querer ter a primeira resposta, ou querer ter a resposta melhor. Isso né? tudo passa um pouco por conceitos que a gente sabe que são fundamentais, Sim. né, para uma boa liderança, como vulnerabilidade, confiança, colaboração, Sim. que está tudo interligado, né? Então essa figura dessa super liderança, ela está caindo em desuso, né? Tá, porque acho que assim, ainda mais com todo o contexto que a gente teve desde o período da pandemia até agora, da elevação dos índices de burnout, toda a temática de saúde mental que ganhou muito mais holofote, o que é bom por um lado, né, porque o tema veio para a mesa, ganhou força, ganhou destaque, mas o ruim da história é que o tema veio para a mesa justamente por conta dos indicadores que ficaram visíveis, né? E assim, isso deixa muito claro que assim, não dá para esperar de uma cadeira, de uma pessoa sentada na cadeira, tamanho nível de responsabilidade por decisões ou por consequências das decisões.
não tem pacote de remuneração, não tem status, não tem nome que pague ou justifique um sacrifício tão grande para um ser humano, né? E é uma sincronia, uma sintonia que não é saudável, né? Porque as duas partes, seja a empresa ou o executivo, acabam compatibilizando um cenário que, na verdade, prejudica ambos, né? Que é você tem um decisor tensionado e, do outro lado, você tem um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa da sociedade que está ali ansiosa, que vai refletir em algum outro, perdendo a saúde, sim. né? E aí todas as questões de medicações, de produtividade, tudo que a gente vê acontecendo também. Então, acho que é quebrar um pouco esse pacto, digamos assim, que não é um pacto muito saudável, e ir para um contexto que, assim, pô, peraí, decidir rápido não necessariamente é decidir melhor. Decidir sozinho não é decidir melhor. Então, assim, há formas da gente discutir e construir uma solução de maneira mais horizontal, de maneira mais participativa. A decisão mais rápida, ela é melhor, né? Que existe uma decisão melhor, né? Que a decisão tomada por alguém numa posição mais alta, ela é a mais adequada, etc. E o mundo de hoje, na verdade, com tanto de mudança, com tanto de variáveis para a gente ponderar e decidir, ele pede por mais abertura, né? Por mais escuta, né? Ou seja, quanto mais eu tiver escutando outras pessoas e quanto mais eu estiver fazendo isso de maneira consciente, maior vai ser minha chance de eu tornar uma decisão ou um processo de gestão de crise mais estruturado, né? Que eu estava comentando da maneira como eu enxergo o processo de tomada de decisão, né? A gente normalmente enxerga o momento da tomada de decisão. Tanto que você vê palestra, podcast, curso, etc., a gente foca muito nisso, né? Tomada de decisão. Mas até chegar na tomada de decisão, tem que ter uma construção, né? Então, eu costumo pensar muito assim, existe um momento de levantar a informação, né? Tipo, deixa eu entender a realidade dentro da qual eu estou me preparando para decidir, que dependendo do tipo de situação, isso pode ser muito mais lento, pode ser muito mais rápido. Então, tem um socorrista que tem que resgatar alguém que teve um acidente no trânsito, por exemplo. Por mais rápido que seja, aquele socorrista também está fazendo o momento de levantar informação, né? Depois eu tenho um momento ali que eu tenho que analisar e construir caminhos, né? Então, baseado no que eu levantei de informação, deixa eu interpretar, deixa eu analisar e construir algumas possibilidades, né? Então, mesmo o caso do socorrista que eu citei, ele também está fazendo isso em milissegundos, e ele consegue fazer em milissegundos porque ele foi treinado para isso, mas no mundo corporativo a gente não precisa fazer isso em milissegundos, você tem muito mais segundos e minutos para isso. Depois a gente tem um momento ali que é eu diria, de validação, né? Que pô, peraí, quem que está envolvido nesse processo decisório? Não sou eu que decido sozinho, que aí é um pouco do que eu comentei, ou seja, como é que eu posso colegiar, e aí eu compartilho a informação que eu já levantei, eu compartilho a análise que eu já levantei, e se eu estou fazendo isso colegiado, a mesma coisa eu vou receber em troca, as pessoas vão trazer o que elas levantaram, as pessoas vão trazer o que elas analisaram, e aí sim você chega no momento de tomar a decisão. Quando você faz isso com mais gente envolvida, pelo menos a minha leitura pessoal você fica menos tenso, porque você não fica com aquela sensação de toda a consequência da decisão tomada vai recair sobre mim. Você fica mais empoderado, porque no final das contas você vai ouvir e ter percepções de realidade que você não teve e que foi construída em paralelo com a sua, falando, nossa, eu ganhei tempo, né? Porque eu pensei isso. Enquanto eu estava pensando isso, a pessoa pensou aquilo. Em adição ao seu pensamento, vem outras visões que enriquecem muito mais isso aqui, esse momento. Naturalmente, já é um mitigador de risco, porque tem vários olhares com diferentes perspectivas tentando entender o mesmo problema, né? Então, só que a gente tem a falsa impressão de que centralizar ganha eficiência e ganha agilidade, mas não necessariamente, porque eu não quero ter eficiência e agilidade necessariamente. Eu quero ter eficácia, eu quero resolver, né? Sim, ou que colaborar, que é uma grande barreira, né? Que colaborar é difícil, que vai ser mais demorado, né? Então isso também precisa ser muito superado. Tudo isso que você está falando, Vitor, me faz lembrar uma fala sua, que você falou, compartilhou com a gente em outros podcasts que você já participou aqui conosco. Vitor, grande amigo nosso aqui, enfim, admirado muito por nós. Tudo isso tem muito a ver com autenticidade, porque não dá para fazer nada disso sem autenticidade. Você já tá lembrando qual é a frase? Eu não lembro, amor. Ela tem a ver com autenticidade. Nunca mais eu esqueci. Sempre cito, claro, dando o devido crédito a você, que você disse o seguinte, que você não gosta da palavra performar. Porque, né, o mundo do trabalho, a sua empresa, a empresa onde você trabalha, onde você presta serviço,
não precisa e não deve ser um palco, né? Então eu gosto muito disso. Não dá para performar sob pressão, né? Não. O que a gente tem é que agir verdadeiramente, genuinamente, ouvir as pessoas, usar da nossa vulnerabilidade, né? Da nossa autenticidade, de toda a nossa humanidade para tomar boas decisões, né? Eu acho que, puta, legal que você resgatou isso, Amanda, porque, de fato, assim, se você está numa situação de crise, se você está num processo de tomada de decisão que representa algum grande risco, ou simplesmente é uma decisão muito relevante que não necessariamente vai ter alguma perda, algum impacto negativo, mas é uma grande oportunidade que não quer ser perdida, enfim, essa autenticidade, ela é fundamental para gerar confiança. Porque se as pessoas que estão envolvidas na decisão, elas estão mais performando um papel ou uma cadeira do que tentando genuinamente se envolver na solução do problema, não vai ser a maneira mais rica de se construir solução. Porque as pessoas não vão estar entregando tudo de si para aquela discussão, né? Então, acho que a autenticidade aqui, ela também é um elemento de construção de confiança. E no cenário que a gente vive, como eu já comentei, né, de muita mudança, de muita incerteza, tem muita coisa que você vai topar decidir por confiar no outro. E não porque você tem todas as informações pragmaticamente estruturadas e analisadas para falar, essa é a melhor decisão, né? Na verdade, você vai confiar que a experiência, a sabedoria ou a relação que você tem com o outro vai levar a decisão para o melhor caminho, né? Então, acho que tem esse lado de passar essa segurança, de usar da autenticidade para construir confiança. Acho que isso ajuda também a tomar boas decisões. Sem performar. Sim, sem performar. Esse foi Vitor Queiroz. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigado, Vitor. Adorei Obrigado. suas ponderações sobre como tomar decisões sob pressão. Vitor, volte muito mais vezes aqui. Você é um convidado e um amigo muito querido e explodiu a nossa cabeça de insights. Pelo menos a minha explodiu, espero que tenha explodido a dos ouvintes também. E você já sabe, né? Clica, dá like, compartilha, porque tudo que a gente debateu aqui merece cair na cabeça de um montão de gente, viu? Obrigado, Vitor. Segue o Obrigado, Vitor gente. nas redes sociais. Olha os arrobas Vitor dele aí. Queiroz e Aptos. Isso. Um beijo. Até semana Até que vem. mais. Tchau, tchau.